Neste vídeo, veremos a funcionalidade do direito autoral pagamento, as configurações e os procedimentos de pagamentos das comissões aos favorecidos e agentes e os impostos retidos. Começando então pelas configurações. Vamos ver finanças, tipo de retenção. O cadastro dos tipos de retenção que serão configurados e vinculados aos favorecidos. Então, é em finanças, tipo de retenção e cadastre, por exemplo, aqui o imposto de renda, pessoa física retido. Não esqueça que tem que ter o fornecedor, mas veja um manual detalhando o cadastro desse tipo de retenção. No cadastro do cliente, você vai vincular na aba Financeiro, Parâmetros financeiros, o tipo de retenção associada aqui nessa abinha. Então, na folhinha novo, você escolhe o imposto lá definido no tipo de retenção e alguma especificidade que está nesses campos abaixo, aqui, ó, quando é diferente num determinado caso. Se esse fornecedor for isento de retenção, marque esse indicador. Nessa mesma tela do cliente, você pode definir também qual que seria o plano financeiro, o plano de contas e também a carteira a pagar que estaria vinculada a esse cliente. Na aba Direito Autoral, você pode definir também, conforme nós vimos lá no início, no primeiro vídeo das configurações, que aqui pode ser definido um valor de pagamento mínimo para esse fornecedor. Então, se a sua empresa trabalha com especificidades bem diferentes para cada fornecedor, sugerimos que isso seja feito no cadastro do fornecedor, porque lá no direito autoral pagamento, que a gente já vai ver em seguida, as configurações seriam gerais para todos as mesmas carteiras, o mesmo plano financeiro, o mesmo plano de contas. Então, em editorial Direito Autoral Pagamento, nós ainda vamos configurar o que eu citei há pouco, que seriam as configurações em arquivo, configuração fechamento, que aqui ó, eu defino qual é o plano financeiro, o plano de contas e a carteira, que seria geral para todos os fechamentos que eu for importar. Se não, se for considerado do cadastro do cliente, marque esse indicador. Observem que nessa tela também tem o valor mínimo para pagamento, então isso valeria para todos os fechamentos. Ainda em arquivo, teria a configuração do pagamento, que seriam as garantias, adiantamentos, que também teria o plano financeiro, plano de contas e a carteira. E o mesmo seria para a configuração de imagem, do direito autoral imagem. Sobre os procedimentos, acesse então em editorial, direito autoral pagamento. Aqui, nessa tela de consulta, você pode acompanhar todas as movimentações financeiras específicas do direito autoral, mesmo sem precisar acessar lá o menu Finanças. Aqui vão aparecer tanto as comissões pagas aos agentes como os impostos retidos. Então, verifique que existe uma série de filtros para procurar esses pagamentos ou de retenção ou de pagamento mesmo ou de fechamento. Aqui, se eu fizer uma pesquisa geral, né, sem usar nenhum filtro, vai me mostrar todos os fechamentos que já foram importados ou também pagamentos. E, por exemplo, aqui ó, tem um caso que já está aparecendo que já tem a data do pagamento. Então, ela já foi integrada com o financeiro, aqui está o código da conta e já foi pago. Esse aqui de cima, por exemplo, ele já foi integrado com o financeiro, está aqui o código da conta, mas ainda não foi pago, que no caso seria uma garantia, que ainda fala que tipo que é, se é fechamento, se é uma garantia.
Ao clicar sobre ele, eu abro esse pagamento, né, a ser feito, e aqui embaixo vão aparecer todos os contratos de direito autoral que estão vinculados a esse pagamento. Então, aqui pode ter mais do que um, né, quando é o caso de um favorecido estar em mais do que um contrato, ou se tem algum adiantamento separado, ou se foi aquele caso de que tinha um valor mínimo, daí acumulou o fechamento, né, daí pode ter mais do que um fechamento aqui. E aí, aqui está o dos fechamentos, aqui está marcado, né, como é que vai ser o pagamento, e aqui se teve alguma retenção. Nesse caso, não teve retenção. Nessa tela, eu posso ir em registros e imprimir recibo. Esse recibo pode ser utilizado pela sua empresa para ser enviado para o agente, né? Se no cadastro do contrato do direito autoral tiver uma empresa selecionada ou uma empresa pagadora, aparecerá no título aqui no cabeçalho do recibo. Nesse caso, não tem. Né? Aqui tem, olha, ele mostra tudo, o cliente, tem inclusive instruções de pagamento e os fechamentos, e se for pagos em parcelas ou não. Então, o processo para trabalhar com essa parte do financeiro do direito autoral ao pagamento inicia acessando a assistente e importar fechamentos. Aqui nós vamos escolher quais os fechamentos eu quero importar, de acordo com os filtros. Então, por exemplo, eu vou querer pegar somente de um determinado favorecido, e aqui eu vou marcar que eu quero importar todos os fechamentos em aberto, senão eu poderia escolher o período de fechamento também. Vou deixar para usar a condição do DA mesmo, que está configurado no contrato, e importar. Aí ele vai dizer, serão considerados todos os fechamentos até essa data que estava aqui em cima, 15/3, sim, e aí importação realizada com sucesso, foram importados 2 contratos. Aí nessa tela de consulta eu vou procurar pelo parceiro e está aqui. Então, nesse caso, ele importou 2 contratos num mesmo recibo. Por quê? Porque o vencimento ficou o mesmo. Se tivessem vencimentos diferentes, eles estariam em 2 linhas. Então, aqui na primeira tela aparecem os fechamentos, as datas, os valores, né, no geral. Aí, aqui o pagamento, que seria a soma dos dois, e as retenções. Aqui existe a opção também de adicionar algum fechamento que ficou para trás, no nosso caso não, porque eu já tinha pedido para adicionar todos, adicionar uma garantia ou adicionar uma imagem. Então, adicionar fechamento ele não vai encontrar nada. Aqui no adicionar garantia, ele aparece uma garantia que tem lá para ser paga para o Tiago. Então, eu vou escolher e ela vai ser adicionada uma linha aqui. Então, na parte de fechamento garantias, vão aparecer os fechamentos e a garantia também, já com o, o valor, né? E aqui nas retenções aparecem já 2 retenções agora, porque tem uma retenção que tem a ver com a garantia. Bom, aqui pode ser escolhido essa opção aqui, ó, de confirmar. Se eu confirmo, eu integro com o financeiro, e se tiver algum outro fechamento depois, ele não vai entrar aqui, né? Se eu ainda não integrei no financeiro. Ou eu simplesmente mando integrar com o financeiro, que ele já considera fechado. Se tiver algum outro fechamento, ele vai criar uma nova linha. Próximo passo é a assistente integrar os pagamentos com o financeiro. Opa, precisa primeiro selecionar. Então, eu vou marcar assistente integrar pagamentos com o financeiro. Pagamentos gerados com sucesso. E eu também, como eu já sei que tem retenção, eu vou no assistente integração dos impostos com o financeiro.
Aqui está dizendo que ele vai ser exportado com a cotação da moeda vigente para o contrato, confirma sim, ok. Então, agora, se eu procurar de novo aqui pelo Thiago, ele já vai mostrar o código da conta, ó, que ficou 1066.